Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ai, esse Corinthians e Flamengo promete. Já começou nos bastidores, tem uma guerra contra a CBF. O Corinthians não vai desistir de tentar manter a data base do jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo já rebateu, tem muito para eu te falar nesse vídeo, então chega mais. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tanto o Corinthians quanto o Vasco estão entrando no STJD por um simples motivo. Porque a CBF rasgou o próprio regulamento. O Regulamento Geral de Competições, ele entende, ele tem lá artigos muito claros que definem que a troca de datas, primeiro, ela não pode ser feita por conta ou por razão de data FIFA. Acabou a discussão aí. Acabou a discussão aí. Não pode trocar datas das fases da Copa do Brasil por questão de data FIFA. Acabou, né? Acabou, pronto, já teria um motivo. Segundo, só quem pode solicitar a troca de datas é o mandante do jogo. O mandante é o Corinthians, no domingo. O mandante é o... que ficou para o domingo, né? O mandante é o Vasco, no jogo da volta. O mandante é o Corinthians, no jogo da volta. Nenhum dos dois solicitou, muito pelo contrário. A solicitação foi feita por Flamengo e Atlético Mineiro. Ou pela Federação do Estado do mandante, pela Federação Paulista, que emitiu uma nota através do presidente Reinaldo Carneiro Bastos, oferecendo, né, manifestando um repúdio à CBF e apoiando o Corinthians na decisão. Então a federação também não pediu. Ou pela detentora dos direitos de televisão. E até onde sabemos, não foi um pedido da Rede Globo. Então, assim, não tem nenhum sentido. Tem base legal em tudo para que os clubes ingressem no tribunal, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para solicitar a manutenção da database e não essa troca ridícula que a CBF fez. Agora, como confiar no STJD? Como confiar no tribunal? Infelizmente, eu quero dizer para vocês que eu não tenho nenhuma confiança no tribunal. É um órgão, uma entidade, um órgão, né, paralelo, independente da CBF. Mas quantas vezes o STJD já tomou decisões que a gente não consegue entender? O São Paulo mesmo, que se sentiu lesado no jogo contra o Fluminense, por aquele toque na mão do Thiago Silva antes de um gol que ele sofreu do Fluminense. Vocês lembram quando o VAR exibiu os áudios do VAR? 5 dias depois, na calada da noite, numa sexta-feira, quando a seleção brasileira estava em campo no meio de uma data FIFA. Quando já tinha expirado o prazo legal para você entrar com recurso, que são 48 horas depois da divulgação da súmula. Essa é a CBF. Esse é o STJD. O que o São Paulo conseguiu com isso? Pedindo a anulação do jogo? Nada. Então, assim, gente, eu realmente não tenho o que esperar. O que eu tenho como esperar é que esse jogo ele já está composto por tudo isso. Porque tem o Marcos Braz debochando de um lado, tem o Flamengo, obviamente, concordando com a troca de datas, tem o Corinthians, que está indo até as últimas instâncias para tentar voltar com essa data base, né, para o jogo do meio da semana. Tem uma guerra nos bastidores que já trouxe implicação, inclusive, para o treino da seleção brasileira antes da data FIFA, antes da viagem até Santiago, no Chile, que seria no CT Joaquim Grava. A CBF simplesmente emitiu uma nota dizendo que a seleção brasileira não vai mais treinar no CT do Corinthians, vai treinar no CT do Palmeiras. Cara, é até engraçado. É até engraçado, porque parece uma birrinha, né? Então tá, eu não vou treinar na sua casa. Gente, cara, a CBF, gente, uma entidade que comanda o futebol brasileiro, até quando, gente? Até quando? Com o presidente completamente incapaz, neófito, incompetente como esse Edinaldo Rodrigues. Até quando, gente, a gente vai ficar deixando a CBF comandar o nosso principal produto? É isso que acontece. É isso que acontece. E aí eu fico me perguntando aqui, como será a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio? Eu não estou aqui fazendo nenhuma ilação ou nenhuma suspeição em relação ao nome do Wilton, que é um árbitro que tem vários problemas por questão de competência. Que é um árbitro que eu não sei como, apitou 2 Copas do Mundo, uma como VAR, outra como árbitro de campo, foi execrado em jornais, em tabloides internacionais pelos jogos que ele apitou, porque ele realmente manda muito mal.
Eu não gosto do Wilton Pereira Sampaio e é um dos principais árbitros do quadro no Brasil há muitos anos e ele vai ter a responsabilidade de comandar simplesmente um Corinthians e Flamengo ou um Flamengo e Corinthians no Maracanã. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui cogitando nenhuma suspeição em relação ao nome do Wilton. Eu não estou fazendo isso. O que eu estou entendendo é que esse rapaz ele vai para uma pressão gigantesca por tudo isso que está acontecendo. E qualquer erro que ele cometer, porque o árbitro está sujeito a isso, qualquer erro que ele cometer, não só ele, mas também o VAR, comandado pelo Rodolfo Toschi Marques, estará sujeito, aí sim, a uma série de suspeições. Então, tudo isso está em torno de um jogo de ida válido pelas semifinais. Que loucura, gente. Assim, vai ser um jogo que a gente vai analisar com lupa nessa quarta-feira, porque tudo pode acontecer. Falando especificamente do jogo, o Corinthians, incrivelmente, se atrapalhou. O presidente Augusto Melo, né, deu uma entrevista, uma declaração anteriormente, dizendo que o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que pertence ao Flamengo, olha o roteiro, ele poderia trocar o seu vínculo, ele está emprestado até o final do ano, mas ele poderia trocar de vínculo a partir do dia 1º de outubro. Calhou de Corinthians e Flamengo se enfrentarem. No Brasileiro, já não teria como ser diferente, né? Estava antes desse prazo do dia 1º de outubro, tinha que pagar os R$500 mil de multa para poder jogar, para poder escalar o Hugo em campo. Como a partida da Copa do Brasil ela calhou de cair no dia 2 de outubro, o que o Corinthians entendeu? Bom, dia 1º dá para fazer a troca do vínculo, você faz o Pix de 4 milhões e pouco de reais, adquire o Hugo em definitivo, o Hugo passa a ser goleiro do Corinthians e aí não precisa pagar mais multa nenhuma, ele joga contra o Flamengo tranquilamente e faz um contrato novo aí por mais alguns anos e está tudo certo. Mas o presidente se equivocou. Esse prazo não é 1º de outubro, é 10 de outubro. E aí mudou tudo, né, gente? Mudou tudo. Porque no jogo da volta, se ele for dia 16 ou se ele for dia 20, beleza, já vai ter resolvido. No jogo dessa quarta-feira não tem como, não tem como. Então o Corinthians vai ter que pagar de novo R$500 mil, já totalizando R$1 milhão para escalar o Hugo contra o Flamengo, porque não dá para abrir mão de um goleiro titularíssimo e decisivo como tem sido o Hugo, ainda mais num jogo tão importante como esse contra o Flamengo. Agora tem uma questão, né? Tem uma questão envolvendo dinheiro, né, já que a gente está falando disso, porque houve um bloqueio de contas na Justiça de mais de R$20 milhões pelo não pagamento de uma parcela da 7ª parcela no acordo que o Corinthians fez com a PixBet, que era a antecessora da VaideBet. O Corinthians rescinde o contrato, fica aberto aí o valor de 40 milhões por uma multa, um valor antecipado e tudo mais, faz esse acordo parcelado, né? Pagou as 6 primeiras parcelas, né? Uma entrada e mais 6, na verdade, uma entrada e mais 5. A 7ª não pagou, de R$3 milhões. E aí, como venceu no último dia 16, os caras acionaram a justiça e bloquearam mais de R$20 milhões do Corinthians. É difícil, viu, gente? Porque esses mecanismos meio que singelos, detalhistas, assim, eles complicam o Corinthians de uma forma. O Corinthians está avançando nas Copas, ganhando dinheiro com premiações, mas aí toda hora tem contas bloqueadas, ou tem que pagar uma multa maior, ou vem um dinheiro que, cara, isso é organização. É organização. E aí, talvez por conta dessas coisas, aí realmente eu não tenho convicção, mas provavelmente o argumento foi de divergência, né? O Leonardo Pantaleão, o ex-vice jurídico, pediu renúncia do cargo na manhã desta terça-feira. E o Vinícius Cascone, aí, que era secretário-geral, já assumiu no lugar dele. Mas já é mais um a deixar no entorno, né, do presidente Augusto Melo, mais um a deixar a gestão, o que, obviamente, não indica uma estabilidade, muito pelo contrário. Voltando para campo, o Corinthians está bem nas Copas, tem condições de avançar, tem o Felipe Luiz do outro lado estreando pelo Flamengo, que pode dar uma mobilizada nos caras, mas acho que o Corinthians tem condições de pelo menos voltar com um empate, quem sabe, do Maracanã, para decidir em casa, não sabemos que dia. E no Brasileiro, precisa ganhar do Inter no fim de semana, né? O Memphis Depay não joga a Copa do Brasil, e que coisa, né? Porque a CBF ela emite notas, ela divulga os áudios do VAR numa sexta-noite, num sábado à noite, mas o Memphis não dava para inscrever
né? Não teve prazo para inscrever o Memphis Depay. Enfim, ele não pode jogar a Copa do Brasil. E como mostrou uma falta de ritmo até no último jogo, beleza, fica treinando durante a semana para estar melhor no final de semana. Acho que foi até melhor nesse sentido. O Corinthians tem alguns problemas de lesões, né? Especialmente a do Thales Magno, né? Que era de um jogador importante, assim, a mais significativa. E o Pedro Raul não está entre os relacionados por opção técnica. Vai perdendo espaço, né? O Héctor Hernandes, por exemplo, é o cara que pode jogar a Copa do Brasil. Não a Sul-Americana, não foi inscrito, mas na Copa do Brasil ele foi inscrito, então entra um centroavante por outro. E aí a gente deve imaginar aí que o Ramon, eu acho que ele vai utilizar aquele time das Copas, né? Daqui a pouco ele preserva um ou outro jogador, mas sei não. Acho que ele vai com um time bem fortalecido, porque talvez até esse jogo contra o Flamengo tenha ganhado contornos que o Corinthians nem imaginava. Porque daqui a pouco ele está pensando no brasileiro, não, a prioridade é no sábado, mas de repente ficou importante. Daqui a pouco ficou mais importante derrotar e desclassificar o Flamengo mediante a tudo isso. O Corinthians, para mim, tem flamenguista aí, né, no chat. O Corinthians é favorito no confronto. Entendeu? É favorito. O Corinthians hoje, né, vem numa melhor fase. O Flamengo está em crise, né? Demitiu o seu técnico. Enfim, se não tiver, né, muitos erros de arbitragem, porque erros vão existir, né? Vão existir. Mas se não tiver muitos erros de arbitragem, o Corinthians passa do Flamengo, tá? O Corinthians passa do Flamengo. Entendeu? É isso. Tá certo? É o que eu penso. Vamos falar do time do Corinthians que vai entrar em campo. Fala, Samir, boa noite. Grande abraço aqui de Ribeirão Preto. Eu e meu filho Pedro acompanhamos seu canal todos os dias. Um abraço para você, William. William Calado, para ele e para o Pedro. Tamo junto. Deus abençoe. São 2 anos de suspensão de todas as competições do Eduardo Costa. A gente não pode correr esse risco. O Samir Augusto Melo errou a data, né? A data de novo, Edson. Cara, eu acho que hoje o Marcos Braz acabou de vender o Hugo para nós, né? Porque o que ele falou do jogador, né? Eu achei bem desrespeitoso. Falando que o Corinthians quer um jogador que... Eu entendi isso, não sei vocês, o que vocês entenderam daquela fala do Marcos Braz. Que o Corinthians quer contratar um jogador que não é do patamar do Flamengo, tá? Eu achei uma frase deselegante. Aliás, esse Marcos Braz, a boca dele é uma boca perigosa, né? A gente já sabe disso, né? A gente sabe que é um cara que usa a boca, né, não para edificar. Falou Real Madrid, sua hora vai chegar. Falou essa bobagem hoje do Corinthians e do Hugo, né? Mordeu uma virilha, e eu não estou falando isso porque vocês sabem que eu não sou sacana, né? Não tenho malícia, não uso de malícia, não gosto de piada maliciosa. Simplesmente é um fato, ele mordeu uma virilha mesmo. O homem tem uma boca perigosa, entendeu? E a soberba precede a queda, né? A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Eu nunca vi esse versículo falhar, aliás, nenhum versículo da Bíblia. A Bíblia é o manual do fabricante. E eu nunca vi falhar. Então, o Mordidinha poderia ser um pouco mais humilde, né? E acabou hoje de vender o Hugo pra gente, né? Porque se o jogador tiver o mínimo de amor próprio, ele não volta pro Flamengo. Foi lá que ele viveu a pior fase, talvez, da carreira dele como goleiro profissional de uma equipe. E lá, né, o dirigente, lá, o principal dirigente deles fala uma coisa dessa,
né, da sua pessoa e do seu profissional. Então, o nosso querido Marcos Braz acabou de vender o Hugo, porque a gente tinha dúvidas, né? Agora, se o Hugo teria que realmente não ter amor próprio nenhum para recusar o Corinthians e querer voltar para o Flamengo, tá? Tudo bem que eu, em relação ao Hugo, eu só acredito vendo. Eu sou Tomé, em relação a qualquer jogador, tá? Corinthians vai comprar o Hugo, vai comprar o Hugo. Já falamos muito sobre isso aqui no canal, dando os créditos, tudo certinho. Já falamos muito que o Augusto se confundiu com a data, entendeu? Se confundiu, né? Ele se confundiu com a data. Deu entrevista no programa do Neto, e falou lá que no dia 1º ia comprar o Hugo. Só que o contrato prevê um pagamento que só pode ser realizado, né, a partir do dia 10 de outubro. Se o Corinthians pagar, né, nessa data, não vai precisar gastar mais R$500 mil, porque para colocar ele em campo amanhã, o Corinthians vai ter que gastar 500 mil com o Hugo, tá? Já gastou 500 mil no Campeonato Brasileiro, já gastou 200 mil euros pelo empréstimo até o final do ano, vai gastar agora mais 800 mil euros para contratar o jogador, tá? O Corinthians está correndo atrás da grana para fazer isso. Está correndo atrás da grana para fazer isso, porque o Corinthians não quer barganhar com o Flamengo, tá? Inicialmente, o Corinthians ia parcelar esse pagamento, só que por conta, né, do clima ruim entre Corinthians e Flamengo, nos bastidores, né, o Corinthians não quer, tá, pedir nenhuma facilidade para o Flamengo, inclusive na questão de forma de pagamento. Então o Corinthians está em busca da grana, né, está com as contas bloqueadas por conta do caso da PixBet, né, para romper o contrato com a PixBet e assinar com a VaiDebet, o Corinthians teve que pagar um montante aí de 40 milhões, o Corinthians ficou devendo, pagou as primeiras 7 parcelas e depois não pagou mais, a PixBet acionou a justiça, o Corinthians teve penhorada aí, né, a sua conta em aproximadamente 21 milhões de reais. Salve de Velador Cisa, salve nação corintiana, hoje é dia de Corinthians. Semifinal da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians no Maracanã. Já vai deixando o seu palpite, o placar para esse jogão. O clima está fervendo aí nos bastidores, né? Há um debate muito grande sobre aí a mudança, a alteração de data da outra partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Tá dando o que falar aí. Há uma guerra nos bastidores entre Corinthians, Vasco e CBF, né? O Vasco também é outro time que está saindo prejudicado nessa história toda. E hoje a gente tem que ficar muito atento também à arbitragem. A gente sabe que costuma operar um tal de Flamengo lá no Maracanã. Vamos ficar atento, né? Mas o Corinthians, se jogar como jogou com Fortaleza, se jogar daquele jeito que jogou com Fortaleza, provavelmente não perde o jogo e fica muito perto de uma vitória. O Flamengo está estreando aí o Felipe Luiz como treinador, né? Demitiu o Tite com medo, sabia que com o Tite o Flamengo era certeza de cair, né? Pro Corinthians. E agora sem o Tite virou mais certeza ainda do Corinthians passar. Então vamos torcer aí pro Corinthians fazer um bom jogo amanhã. Sem o Memphis Depay, que não está inscrito na Copa do Brasil. Aí inclusive nesta terça-feira, alguns torcedores corintianos invadiram as redes sociais do Memphis Depay para criticar o jogador, né, que desempenhou um péssimo futebol contra o São Paulo, mas o erro, na minha humilde opinião, foi do Ramon Dias também ter escalado ele, né. Então o Corinthians segue aí com 24 jogadores que desembarcaram aí lá no Rio de Janeiro, né, e um possível time titular do Corinthians seria com Hugo Souza, André Ramalho, Kaká, Félix Torres e André Ramalho e Félix Torres, Fagner e Matheus Bidu, José Martínez,
Rodrigo Garro, Carrídio e Charles no meio de campo, Romero e Yuri Alberto no ataque. Então, esse é o provável, né, Corinthians, a não ser que o Ramon Dias faça alguma modificação. Não sei se o Ramon Dias vai começar com Igor Coronado e Garro juntos. Talvez seria o ideal, não sei. Comenta aqui embaixo o que você acha. Você começaria com o Igor Coronado e o Garro juntos? Acho que se não entrar ao decorrer da partida, o Ramon Dias deve fazer essa substituição e colocar os dois meias juntos, né? Que toda vez que o Igor Coronado entra, ele sempre melhora a equipe, principalmente no segundo tempo, né? Então deixa a sua opinião, como você escalaria a equipe para amanhã, deixa aqui embaixo nos comentários e deixa também o seu palpite, o placar para esse jogo, hein? Flamengo e Corinthians no Maracanã. Quem ganha, fiel? Deixa aqui abaixo seu palpite, o placar no jogão. Vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!